Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pecuária em Alta e olha só, de acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em 2050 a população mundial vai passar de 9,1 bilhões de pessoas. Atualmente nós somos 7,6 bilhões. E existe um estudo também que compreende os anos de 2005 até 2050, que fala que para suprir toda essa demanda de alimentos, nós vamos ter que produzir 70% a mais de alimentos. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente convidou Thiago Carrara, gerente de mercado da Alta. Thiago, é muito alimento para ser produzido, né? A gente sabe que tem a agricultura aí, claro, para dar esse suporte nessa produção, mas e a pecuária? Como é que ela tem se preparado para produzir esses alimentos? Seja muito bem-vindo. Oi, Renato, obrigado. Renato, assim, eu acho que tem uma notícia bem interessante essa da FAO. Isso alerta para a gente, para os nossos compromissos em relação à população mundial. Mas quando a gente olha o todo, a notícia é muito boa para o Brasil, porque querendo ou não, o Brasil é o celeiro mundial e eu vejo essa informação com muita responsabilidade, mas também com uma certa tranquilidade, porque se a gente olhar os 45 últimos anos, né, essa matéria para os próximos 45, a gente vai ver o tanto que a gente aumentou em termos de produtividade. Para você ter ideia, Renata, a gente hoje produz 7 vezes mais leite do que, por exemplo, em 1975. Era em torno de 5 milhões de litros de leite, hoje 35 milhões de litros de leite. O Brasil. Quando a gente olha carne, a gente produz mais que 3 vezes o que a gente produzia em 1975. Nós somos de 1,8 milhões de toneladas de carcaça para 7,4 milhões de toneladas de carcaça. Então, um crescimento muito mais agressivo, por exemplo, do que o que é citado esse estudo. E para quem conhece um pouco do Brasil, para quem já viajou o Brasil e olha nas beiradas das estradas, a gente sabe o tanto de oportunidade, o tanto de terra que é maltratada, que não é tão bem produzida, né, explorada todo o seu potencial, e eu não tenho dúvida que a pecuária pode preencher esse espaço. De 1975 até hoje, a gente já abriu mão de 8% de terras em pastagem que foram transferidas para a agricultura e mesmo assim produzimos muito mais. O rebanho brasileiro dobrou nesse período, para você ter ideia. E a gente sabe que o potencial é muito maior. E aí para a pecuária, sem sombra de dúvida, se você me falar assim, o que a pecuária precisa fazer para chegar lá? Eu não tenho dúvida, tem que aumentar e intensificar o uso de tecnologia. Isso já aconteceu em outros países, a gente sabe o efeito que aconteceu nesse sentido, não só de se produzir mais, mas também de agregar mais valor a esse produto, porque você produz com mais qualidade. Então eu não tenho dúvida, está aí uma grande oportunidade para o Brasil, uma grande necessidade mundial, e a gente tem que olhar essa responsabilidade que o Brasil tem que adotar como uma grande oportunidade e ir de cara para trás com tecnologia, sem dúvida. Thiago, quando a gente avalia esse crescimento, com certeza a gente percebe que esse crescimento veio por conta disso, por conta das novas tecnologias, por conta dos investimentos, dessa visão de muitos produtores em produzir mais. Mas o que você acha que é o grande desafio hoje da pecuária para potencializar cada vez mais e produzir mais? Renata, existe uma teoria, se não me engano até do professor Marinhos, né, que nos próximos 5 anos a gente vai evoluir muito mais do que nos últimos 30, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, um telefone há 30 anos atrás, né, era um telefone fixo, e daqui 5 anos a gente nem sabe como que vai ser esse celular, né, de tanto que ele pode evoluir. O mesmo acontece com a pecuária. Quando a gente olha o produtor de hoje, com certeza ele é mais evoluído que o produtor de 30 anos atrás. E eu tenho certeza que essa mudança de cultura, que hoje é o principal gargalo da pecuária brasileira, para os próximos 5, ele vai ser arrebatador. O brasileiro está entendendo que o uso de tecnologia está ligado diretamente à produtividade, está ligado diretamente à maior lucratividade, e a gente precisa só desse gatilho de mudança de cultura e, claro, dar o primeiro passo, né? Muita gente ainda tem aquela velha impressão que usar tecnologia é caro, está muito ligado ao custo, né? E nós temos que olhar o saldo, né? Pode custar mais caro, mas se der mais dinheiro no final, é o que está valendo. Então eu acredito que sim, o maior desafio é essa mudança de cultura, mas eu estou extremamente otimista que nos próximos 5 anos a gente vai dar passos largos. Ao exemplo do nosso mercado, né? A gente há 30 anos atrás não inseminava nada, hoje a gente está em 12%, ficamos muito tempo agarrado aí no 8% de matrizes inseminadas, né? Mas nos próximos 5 anos eu vejo algo realmente revolucionário e o Brasil vai fazer isso e ser exemplo para o mundo. Com certeza, o pecuarista tem se profissionalizado, né, na verdade, Thiago, né? Ele tem olhado mais da porteira para dentro, tem entendido qual que é o sistema de produção dele,
qual mercado que ele quer atingir, então ele tem mais números em mãos, ele consegue realmente produzir mais e com isso ele é com certeza melhor remunerado, né? A gente pode ver aí esses programas de certificação que a gente tem tanto para carne, o laticínio paga mais também por um leite de qualidade, né? Então o pecuarista que se profissionalizar, com certeza ele vai ser bem melhor remunerado, né? E quem não seguir esse caminho, além de não ser remunerado, está fora da atividade. Isso é indiscutível, né? O mundo é para os fortes, né? E os fortes são aqueles que pensam, né? Não necessariamente aqueles que têm a maior massa. O que é importante entender, Renata, é o seguinte: a gente já vê no próprio Brasil uma movimentação nesse sentido, né? A própria cadeia produtiva de leite aponta para isso, que os projetos maiores, mais bem estruturados, e os projetos medianos e pequenos, mas com mão de obra própria, que seria o da agricultura familiar, são os que têm maior chance de ser bem sucedido. Mas todos eles, não é porque é a agricultura familiar que tem que ser um negócio arcaico, né? A agricultura familiar cabe tecnologia, cabe alta produtividade e os projetos grandes mais estruturados também. Quando a turma vai, por exemplo, para bacias leiteiras como de Patos de Minas, de Carambeí, e vê o tanto de compost bar, de grandes freestalls, né, o tanto de leite que se está produzindo nessas regiões que há muito tempo não produzia, né, que antes não produzia, consegue imaginar o futuro, né? Quantas bacias leiteiras estão por vir aqui no Brasil, de projetos estruturados, com mão de obra mesmo que familiar, de alta tecnologia. Então, assim, o futuro é brilhante aí pela frente. Ô, Thiago, e logo no começo, a toda a entrevista, a gente falou bastante sobre as novas tecnologias. E uma delas que tem ajudado muitos pecuaristas é a inseminação artificial, né? O que você enxerga aí das grandes vantagens dessa tecnologia para ajudar o pecuarista na produtividade? Olha, a inseminação artificial, antigamente, ela era vista só pelo âmbito do melhoramento genético, né? Então, o discurso era assim: não, você vai ter um animal que é melhorador, que ele vai produzir mais e que ele vai ser mais interessante para o seu rebanho, e isso continua muito forte. A gente tem toda essa proposição de aumento de produtividade muito próximo dessa tecnologia. Mas a novidade é que agora, ela, além de ser isso, ela pode ser encarada também como um tratamento reprodutivo, ou seja, um aumento de produtividade via melhoria da eficiência da reprodução, né? Ao monitorar melhor os processos reprodutivos dentro da fazenda, você consegue ser mais eficiente. E todo mundo que trabalha com cria ou ciclo completo no gado de corte, e mesmo no gado de leite, principalmente no gado de leite, sabe que reprodução é o principal gargalo da pecuária brasileira. E nesse sentido, a Alta é uma empresa de vanguarda, né? A gente tem vários técnicos, talvez a melhor equipe do mercado de reprodução, com vários pós-doutorados, entendedores nesse sentido, e isso coloca a gente à frente para discutir essa prospecção, né? Esses novos projetos, e logo o mercado enxerga, não é à toa que a gente vendeu 5 milhões de doses. Thiago, essa marca dos 5 milhões da Alta vai muito de encontro com tudo que a gente falou, né? Essa busca pela produtividade mostra que o pecuarista tem enxergado cada vez mais esse caminho, né? É isso aí, Renata, e é interessante porque a gente está no momento de discussão disso, com esse documento da FAO, né, e várias matérias nesse sentido, até umas até muito pejorativas em relação à pecuária, e que eu desacredito muito, e a gente vê o meio da pecuária reagindo de outra forma, né? O meio da pecuária continua acreditando, continua querendo mais tecnologia, maior produtividade, e aí buscam empresas que os representam. E a Alta tem essa preocupação com a tecnologia. Não adianta levar só a técnica para o campo, que seria a inseminação. Tem que levar a técnica, mais conhecimento, mais consultoria, mais assessoramento. A Alta investe demais nesse sentido, em capacitação de pessoas, e é isso que faz o vínculo ser tão bem sucedido e que nos coloca numa liderança tão isolada assim no mercado. O mercado está vendo na Alta o que ele realmente precisa e a gente fica extremamente feliz de conseguir entregar. Tá bom, Thiago, muito obrigada pela sua participação aqui no Pecuária em Alta. Uma excelente conversa sobre inseminação artificial. E olha, se você gostou dessa conversa, quer ver outros assuntos relacionados à inseminação artificial, acesse o nosso site ou entre no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Muito obrigada e até a próxima!